Bom, vamos lá, hein? A gente vai começar aí, então, a falar sobre geometria molecular e sobre a polaridade das ligações. Um assunto muito importante quando a gente vai falar sobre como as substâncias elas se comportam, né? Então, tudo isso vai ser muito importante para nós, tá? Então, fiquem ligadinhos, não percam um minuto e qualquer dúvida estou à disposição. Vamos lá que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí à questão das ligações químicas, onde a gente sabe que os átomos estão se unindo, né, em busca de uma certa estabilidade, né, formando aí as substâncias, os compostos. Essas ligações, elas não acontecem de forma tão livre, né? Os átomos se ligam de qualquer forma. A gente já viu aí que para determinados tipos de ligações nós vamos precisar ter determinadas interações, então entre metais, a metais com a metais também, e isso vai configurar uma certa forma desses compostos, tá? E é o que a gente vai estudar agora, quando a gente for falar sobre as interações moleculares, né? Então, antes da gente iniciar isso, é importante que a gente saiba sobre o quê? Sobre o tema de geometria molecular. Então, como as moléculas, né, elas vão se organizar. A gente fala molecular por conta de se tratar dos compostos, né, de ligações covalentes. Quando a gente tem uma ligação iônica, a gente costuma, né, às vezes no senso comum falar que é molécula e tudo mais, mas na verdade a ligação iônica ela não forma de fato uma molécula, né? Ela vai formar ali os cristais, né? Ela é uma força de atração. Então a gente vai tratar agora com mais especificidade para a parte de ligações covalentes, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da nossa aula, então, é compreender como são as estruturas das substâncias que vão fazer essa ligação covalente. Então, como será que vai ficar o arranjo desses átomos, né? A estrutura ali, e isso, né, muitas vezes ele influencia totalmente em como a reação vai acontecer, tá bom? E a habilidade que nós vamos trabalhar aqui vai ser fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades. Então, a gente já vem trabalhando com essa habilidade, né? E agora, ainda partindo dessa questão dos tipos de ligações, a gente tem aí a geometria que essas moléculas vão possuir, tá bom? Então, vamos lá. A primeira geometria que nós temos, né, que nós vamos estudar, é a geometria linear, tá? Quando a gente fala de linear, a gente pensa numa linha, né? E é justamente isso. Vai ocorrer quando nós tivermos uma molécula com dois átomos ou quando nós tivermos uma molécula com três átomos em que o átomo central, o átomo do meio, ele não possui elétrons livres. O que são esses elétrons livres? Quando a gente faz uma ligação, tem substâncias, né, tem átomos que a gente usa todos os elétrons que estão na última camada. Já tem outros átomos que sobram alguns elétrons, né? Então, esses elétrons que sobram, que estão aí presentes na última camada, na camada de valência, eles são considerados elétrons livres, porque eles não fazem parte de uma ligação, tá? Então, quando eu tiver três átomos, eu preciso que o átomo central ele não tenha nenhum elétron livre, senão eu não tenho essa geometria linear. Aqui nesse canto esquerdo, nós temos a representação, né, de forma genérica, então quando eu tiver dois elementos, ou três, né, sendo o átomo central aquele que não possui elétrons livres, tá bom? Então aqui, ó, um exemplo, a molécula de iodo, do gás iodo, né? A gente tem aqui uma ligação, o iodo é da família do grupo 17, né? Então vai ter 7 elétrons na última camada, precisando fazer apenas uma ligação para, né, completar ali o seu octeto. Então, a estrutura dele é dessa forma, configurando uma geometria linear. Aqui nós já temos o disulfeto de carbono, onde o carbono, do grupo 14, com 4 elétrons na última camada, precisando de mais 4 para se estabilizar, se liga aos enxofres, né, que estão no grupo 16, com 6 elétrons na última camada, precisando de apenas 2 para se estabilizar e formam essa estrutura. Então percebam que o carbono, ele fez as ligações, né, com os enxofres, com todos os elétrons que tinha na última camada dele. Não sobrou nada aqui. Quando sobra, a gente pode representar por bolinhas, né, ou por X, tá bom?
A segunda geometria é a geometria angular. Então, o próprio nome já nos indica o que vai ter que ter nessa molécula, a formação de um ângulo, tá? Então, aqui é onde a gente tem que prestar atenção, porque vai ser quando tiver uma molécula com 3 átomos também. Só que a diferença para linear é que aqui eu tenho um ou 2 pares de elétrons livres no átomo central. Então, esse átomo aqui, que é do centro, né, o do meio, ele vai ter elétrons livres, elétrons que não participam da ligação e estão na última camada. A molécula mais clássica para esse tipo de geometria é a molécula de água, né? Que muitas vezes, quando a gente desenha ela numa perspectiva ali próxima de Dalton, né, que é com as bolinhas, a gente fala do Mickeyzinho, né? Mas essa molécula aqui, onde o oxigênio do grupo 16 tem 6 elétrons na última camada, se liga aos átomos de hidrogênio, que sempre vão fazer uma ligação, né? Compartilhando aqui. E aí, o que aconteceu? Eles compartilharam, né, esse par de elétrons, sobrando os elétrons que não foram ligados do átomo de oxigênio. Então, ele tinha 6, ele utilizou 2, ficou ainda 4 elétrons livres. Isso configura uma geometria angular, tudo bem? A terceira geometria é a geometria trigonal plana, tá? Agora, já diferente do que a gente tinha na linear, na angular, aqui eu não tenho mais 3 átomos, eu vou ter 4 átomos, tá? Então, vai ocorrer numa molécula formada por 4 átomos, em que o átomo central não tem elétrons livres. Então, o átomo central, o átomo do meio, não pode ter elétrons livres, tá? Essas configurações que eu estou mostrando aqui para vocês é a forma como a molécula vai ser estruturada, tá? Como vai ficar o desenho dessa molécula, né? Quando a gente começa a fazer ligações químicas, muitas vezes a gente não tem essa noção de como organizar os átomos, mas com as geometrias que a gente está estudando, a gente já consegue. Então, vocês vão olhando para aquilo que vocês estão fazendo as ligações e tentando encaixar nas geometrias que a gente tem, tudo bem? Um exemplo aqui é o trióxido de enxofre. Então, átomo de enxofre ligado a 3 oxigênios. Vocês podem até me perguntar, professor, o que é essa seta? Essa seta, ela representa uma ligação que ela é chamada de ligação coordenada, né? Muitos livros do ensino médio, eles trazem muitas vezes com a nomenclatura de ligação dativa, mas essa nomenclatura não está correta, tá bom? Então, a gente vai falar de ligação coordenada. Seria, ela não compartilha os seus elétrons, ela apenas empresta os elétrons que estão sobrando, os elétrons livres, para que seja feita a ligação e a estabilização dessa molécula, tudo bem? Então, aqui o oxigênio com 2 ligações, né, que é configurada aqui uma ligação dupla, e mais cada um desses oxigênios com uma ligação coordenada, tudo bem? Aqui nós temos a geometria piramidal, tá? A geometria piramidal, ela vai envolver 4 átomos também, mas diferente da trigonal plana, ela tem que o átomo central vai possuir um par de elétrons livres. O que acontece? Esses pares de elétrons livres, eles são negativos, então eles repelem aquilo que está próximo deles, tentando achar uma posição que fique o mais afastado possível. Então, por isso que a gente vai tendo essas configurações. Vocês podem até brincar pegando bexigas, né, e tentando juntar essas bexigas. Vocês vão ver que muitas vezes vocês vão chegar nessas formas das geometrias que eu estou mostrando aqui. A geometria linear, né, se você pegar 2 bexigas, você vai poder ver lá a geometria trigonal. Então, assim, vocês podem brincar, né, e tentar aí montar na casa de vocês, tá? Aqui, então, um exemplo é da amônia, tá? Que quem aí já pintou cabelo, já mexeu com coisas para o cabelo, sente aquele cheiro forte da amônia? Então, aqui é a senhora molécula de amônia, né? Formada por um nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que esse par de elétrons que está aqui, né? Que ele é um par de elétrons livre, ele afasta essas ligações. Então, fazendo com que a molécula chegue nessa conformação. Essas linhas que a gente tem aqui, uma linha sólida, uma linha mais grossa, uma linha pontilhada, elas indicam
que a molécula, ela não está no plano, ela já é tridimensional. Então, às vezes a gente não tem como representar, como a gente representa? O que está fora do plano com essa linha mais grossa, o que está para trás do plano com essa linha pontilhada e o que está no plano com a linha sólida, tudo bem? Depois nós temos a geometria tetraédrica, tá bom? Ela vai ser formada por 5 átomos. Os 5 átomos, eles vão estar ligados ao elemento central, né? 4 átomos ligados ao elemento central, em que esse elemento não vai ter elétrons livres, tá? E aí, como eu falei, eles vão se repelir até que eles formem ângulos, né? Que estejam o mais afastados possíveis. Então, nesse caso, formando aí a geometria tetraédrica, um tetraedro, que a gente tem ali no plano. Vocês podem trazer para o desenho do tetraedro que vocês conhecem da geometria lá da matemática, tudo bem? Então, olha aqui, o tetraedreto de silício, formado por um átomo de silício e 4 hidrogênios, que formam as ligações simples aqui com o silício, né? Formando essa estrutura tetraédrica aqui no plano ou parecida com com aquele sólido, né? Que vocês têm ali na geometria, o tetraedro, tá bom? Outro exemplo, outra geometria é a geometria bipiramidal. Ela vai ocorrer quando uma molécula for formada, né, agora por 6 átomos, sendo que o átomo central não possui elétrons livres. Então, aqui, ó, ela forma isso aqui. Então, a gente tem o pentaedreto de fósforo, onde eu tenho um fósforo aqui, e ligado, né, nos 5 átomos do fósforo, que é do grupo 15, cada hidrogênio. Então, eles formam a geometria bipiramidal, tá? Então, ela vem aí derivada de uma estrutura da piramidal, beleza? Outra geometria, geometria octaédrica, tá? Ela vai ocorrer quando você tiver, né, uma molécula formada por 7 átomos, em que o átomo central não possuir elétrons livres. Então, aqui, todos os elétrons que estão, né, no átomo central não vai possuir elétrons livres, vão ser todos formando aí ligações. Aqui a gente tem o hexafluoreto de enxofre, formado pelo átomo central, que é o enxofre, do grupo 16, 6 elétrons na última camada, né? Todos aqui formando uma ligação simples com o flúor, tudo bem?